Bom, o seu João, ele comprou o terreno no parque e, em paralelo, ele fez o consórcio. E em 2 anos, o seu João foi contemplado num consórcio de R$1 milhão. E ele comprou um terreno onde o saldo de quitação dele é R$300 mil. Então, ele contemplou esse consórcio, ele pode usar para quitar esse saldo do terreno, que foi feito direto com o Bussolaro, e essa diferença de crédito fazer a construção da casa dele. Você está numa região próspera, você está numa cidade que cresce, você pode fazer parte do crescimento ou você pode ficar observando e esperando o tempo passar. A sua realidade hoje, ela pode ser moldada, ela pode ser transformada, e o caminho para isso pode estar numa boa consultoria, pode estar num bom comercial de vendas. Então, não limite o local que você está, a fase que você está vivendo, porque muitas vezes ele é apenas uma forma de você planejar. Olá, conectados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConectaCast, o seu podcast que conecta histórias inspiradoras, desafios superados e muito conhecimento para a sua jornada de vida. O Andrei Pagnoncelli, ele é consultor de vendas no Grupo Bussolaro. Seja bem-vindo, Andrei, agradeço pela tua presença nesse podcast, compartilhar um pouquinho com a gente aí. Agradeço o convite de participar dessa edição. E vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo legal aí para esclarecer algumas dúvidas que o pessoal tem, né, em termos do mercado imobiliário sinopense e região, talvez. Assim, a intenção sempre é de passar muito conhecimento. Alguns tabus, algumas coisas que as pessoas pensam que não tem como fazer, não dá para fazer, não é possível. A gente sempre traz pessoas para trazerem luz àqueles que estão meio perdidos. Mas nós vamos começar com uma pergunta um pouco diferente. Quem é o Andrei? Sem ser o Andrei consultor de vendas da Bussolaro, quem é o Andrei? Já que o Andrei é um imigrante, né? Como Sinop é uma terra de todos, né? Eu cheguei em Sinop em 2013, tá? Vim para atuar no mercado do agronegócio. Fiquei por esse mercado aí por um bom tempo. Eu já trabalhava no Paraná com o setor de ração, sempre na área agrícola, né? A minha formação básica eu sou técnico em agropecuária, né? Então depois fiz curso de administração e eu vim para o Mato Grosso através de um convite de um colega que morava na minha cidade natal, para trabalhar na área de armazéns. Então isso já era uma área que a gente atuava lá e aí esse é o caminho que a gente trilhou. E assim a gente permaneceu por alguns tempos, né, na área do agronegócio. Então a gente acabou vindo para o Mato Grosso e já estamos nesse caminho aí há alguns anos, né? Permaneci no ramo direto, no ramo do agronegócio, até meados de 2024, por aí. Então enfrentamos aí algumas dificuldades, enfim, como todo imigrante e como todo setor enfrenta, né? E a gente vai se moldando de acordo com a demanda. E assim, e o que te trouxe a esse ramo de imóveis, desses empreendimentos que você trabalha hoje, porque eu vejo assim que o teu trabalho ele é muito diferenciado. O que te trouxe seria algo que você já premeditou, já pensou em algum momento fazer isso? Jaque, nessa hora eu podia contar uma história maravilhosa para você, né? Mas eu cheguei no mercado imobiliário por um modelo de negócio construído na empresa, na Bussolaro. A Bussolaro é uma empresa que já atua no mercado há mais de 13 anos, tem um histórico maravilhoso de entrega de produtos. E no moldar do mercado, a Bussolaro entrou há uns 4 anos atrás no mercado de condomínios fechados. E o produto condomínio fechado, o produto de alto padrão, ele demanda um certo conhecimento a mais para você atender esse público. Ele não é o mesmo público que atua na área popular. Então a empresa, em determinado momento, ela teve a demanda, vamos dizer assim, de formar uma equipe comercial.
não é uma equipe de corretores especificamente. Ela é uma equipe mais voltada a um atendimento para um público específico, que depende de um cuidado, depende de mais atenção e também de mais conhecimento. Então eu fui acessado por uma Camila, que na época fazia parte do RH e também, ela é psicóloga, na verdade, que fazia a seleção. Então a gente tinha um conhecimento, a gente tinha uma relação antiga, eu e Camila, a gente fez uma pós-graduação do agronegócio juntos, numa época, 2016, mas a gente não tinha um contato próximo. E assim, a gente acabou se esbarrando por aí, e ela me perguntou sobre isso, falou: André, você está na área comercial ainda? Eu falei: sim, porque essa foi a nossa demanda por muito tempo. Ela falou: eu gostaria muito de apresentar um projeto para você, né? Assim, a gente marcou um café, ela me apresentou o que a Bussolaro queria. Eu inicialmente falei para ela, olha, Camila, eu fico até lisonjeado, mas eu nunca fui nem um investidor do setor imobiliário. Então eu não tenho nunca fui um vendedor da área imobiliária, né? Mas aí, para minha surpresa, ela falou: é exatamente esse perfil que a gente procura. A gente quer pessoas que venham da área comercial, mas que também não tragam muitos vícios que vêm junto com o decorrer do tempo. Então, hoje você caiu de paraquedas, né? Vamos supor, você caiu de paraquedas no ramo imobiliário. No ramo imobiliário, sim, né? Mas a concepção comercial que a gente tem é que a atuação comercial, o vendedor, né, já que você molda, né? Você transforma. Se a pessoa tem um viés comercial, ela pode ser vendedora de várias coisas. Então isso não impede que você atue hoje no determinado segmento e você migre para um outro, desde que você tenha lá uma base para você construir isso, que é o que a Bussolaro proporcionou. Então eu resolvi nessa época, né, entrar nesse segmento por uma questão desafiadora até, sabe? Então a gente tinha o conhecimento comercial de como que a gente trabalha. A empresa tinha uma demanda muito forte sobre essa área comercial, que era atuar com o cliente de uma forma diferente, a forma diferente de apresentar um produto, que esse produto era um produto muito específico, né? Porque ele tem que gerar um desejo no cliente, ele tem que ter algumas coisas mais aprofundadas. E aí a gente já está trilhando esse caminho aí há mais de um ano e meio já, e estamos seguindo aí, graças a Deus, né, Cê? Sim, e assim, esse momento, esse start que a Bussolaro teve de montar uma equipe comercial sem experiência para moldar as pessoas a trabalhar com esse produto específico, para uma venda mais consultiva, mais atenciosa. E eu posso falar assim abertamente, porque também sou cliente. O atendimento ele é muito diferente, eu falo assim, até um mini depoimento, né? Porque eu fui praticamente pega no colo, levado, foi explicado, foi algo muito diferente, que não é habitual dos corretores hoje. Hoje, a profissão corretor de imóveis, ela foi muito, digamos assim, prostituída, né? Então hoje tem, eu não posso fazer nada na minha vida, ou eu não sei fazer nada, eu acho que eu vou ser corretor de imóveis. Eu não sei nada, ou não me resta mais nada, eu vou ser vendedor de consórcio. Então assim, é algo que hoje a gente vê que quem se mantém e quem está com alta performance na sua profissão, você como consultor de vendas da Bussolaro, eu como consultora, estrategista no consórcio, nós temos que estudar perfis de clientes, fazer todo esse tipo de trabalho. Então, assim, vou até deixar o meu elogio para esse pensamento, para essa inovação que a Bussolaro teve, porque é uma experiência que a Bussolaro está proporcionando para o seu cliente, que é algo que o mercado não tem isso. Não tem isso. Jaque, a Bussolaro já é inovadora em muitas coisas. Começa pela aposta, por acreditar numa região que até então não tinha esse produto. O produto específico que a gente trabalha hoje, ele começou a se desenvolver por uma ideia do nosso CEO, que teve
esse anseio de trazer um produto altíssimo padrão para uma região que não tinha. Ao contrário do que muita gente pensava, né? E assim, sempre o nosso propósito, desde o começo já, que foi ser um ser humano atendendo o ser humano. Hoje você, no mundo moderno, no seu dia a dia, eu acredito que você não é diferente de tantas outras pessoas. A rede social, o Instagram, o próprio WhatsApp, você está sendo bombardeado a todo instante. Então deve chegar para você aí 5 ou 6, 10 anúncios por dia de imóvel, como deve chegar para mim de anúncio de consórcio. E aí a gente entende o seguinte, que um produto qualificado, ele demanda de qualificação também. Você não compra de prateleira. Isso não é um produto que se oferece assim, você vai e pega. A gente sempre tem uma dinâmica que é muito difícil a pessoa acordar de manhã, né, e dizer, cara, eu sinto uma necessidade extrema hoje de comprar um terreno, né, fazer um investimento, que eu acredito que não é a mesma demanda da pessoa que acorda de manhã e fala, nossa, que necessidade que eu tenho de comprar um consórcio para pensar no meu futuro em termos de investimento. Olha, vou comprar um consórcio hoje, acordei com aquele desejo, né? Não é assim. Não é assim. Então essa política comercial, ela traz sim uma essência. Ela é trabalhosa, ela depende de muito empenho, tá? Porque ele é um produto... A gente tem que trazer para você como comercial uma visão diferente daquilo que tá no cotidiano. Então, quando a gente faz esse... né, eu entendo o seu elogio de pegar a pessoa aqui no colo, ir lá mostrar. E a gente tem o cuidado de levar e mostrar coisas que não estão vistas a olho nu. E não estão, Andrei. Tanto que, qual era a minha visão de condomínio fechado? A minha visão de condomínio fechado era o quê? Para esse lado de cá, para o lado do aeroporto, para o lado para cima aqui. E eu andei vendo, eu já tinha pesquisado um pouco sobre os empreendimentos para o outro lado. Sim. Mas a visão de um cliente, de uma pessoa que busca comprar um imóvel, tanto para investir quanto para morar, a visão que ela... Eu já vou falar que ela tinha. Por quê? Porque a Bussolar hoje está sendo muito vista. Está aparecendo muito. Então, as pessoas estão tendo acesso a essa informação. Hoje eu vejo assim, que esse lado aqui ele está bem saturado. Sim. Esse lado, condomínios para esse lado aqui, eles já estão mais saturados. Eles já não é mais isso que o cliente busca. Hoje, o cliente busca muito o quê? Qual é o lugar de expansão? Onde vai valorizar? O acesso? O que tem sido assim, um desafio que você tem uma resposta para isso? Eu acho que eu já vou até falar da pergunta, porque a pergunta que eu me fazia, e eu já vou perguntar para você, eu já sei a resposta, mas quem não está nos ouvindo ainda não sabe. Rodovia BR-163. Sim. Por que eu devo comprar para aquele lado e não para esse lado? Jaque, o desafio da Bussolar, quando a Bussolar inspirou-se em fazer condomínios, a gente fala do outro lado da BR, né? Isso. Próximo ao shopping, era trazer, primeiro, um produto que não se tinha na região. Por quê? Para isso, já que a gente faz uma pequena retrospectiva em Sinop. Sinop foi, talvez, na região, no Médio Norte, o início dos condomínios fechados. Não se tinha, não era um padrão, então se começou-se alguns condomínios aqui em Sinop, foram dando certo, porque a cidade foi crescendo e gerou-se uma demanda para isso. Mas também se gerou-se uma bolha em construção. Então, até um determinado momento, se você fosse uma pessoa que tivesse o anseio em morar em um condomínio fechado, você sim só tinha que optar por uma determinada localização. É um fato. Mas nós, com o passar do tempo, já que a nossa cidade, apesar dela ter um perfil de cidade pequena, ela já é uma cidade grande. Já temos algumas coisas aí, um trânsito um pouco mais carregado, a gente não vê isso porque a nossa cidade até então era muito verticalizada, então a nossa região central ainda não
aliás, era horizontalizada, né? Uma cidade mais plana. Então agora que começou-se a verticalizar, então isso aí tende a dar mais gargalo central. Mas aí você começa a perceber o seguinte, que você começa a ter uma necessidade de estar com um produto específico, que é um condomínio fechado, mas que atenda não só a estrutura interna, que seja o seu anseio, mas que acaba sendo, né, uma coisa que atenda a sua logística. Então eu acredito que Sinop ela vai começar a moldar muito aonde que é o mercado que a Jaque precisa estar. Aonde ela leva os seus filhos na escola, aonde ela vai para a igreja, aonde ela vai para o mercado. Então assim, eventualmente Sinop vai ter um condomínio fechado em cada canto da cidade. Porque hoje é uma das coisas, o condomínio fechado, ele ainda é uma das maiores procuras pelo condomínio fechado, quando a gente fala em segurança. Em torno de 60% a 70% das pessoas que vão hoje para um condomínio fechado, que buscam estar no condomínio fechado, elas estão procurando segurança. Esse ainda é um dado. E aí depois você tem outras situações, que é o viver lá no condomínio, a estrutura do condomínio. E também, então assim, agora começou-se a migrar por estar com segurança, o que esse condomínio me oferece, mas aonde ele está. Como que é a dinâmica do meu dia. Então, hoje, a localização dos nossos produtos, ela começou a ficar interessantíssima para quem está muito próximo da BR-163, quem tem uma área comercial na região central da cidade. Porque do nosso condomínio, você sai exatamente da portaria do condomínio e em 3 minutos você está no viaduto central da cidade. 3 minutos. Então, só quem mora hoje num condomínio próximo ao aeroporto, que é onde sempre foi a região mais desenvolvida em condomínios fechados, ele já passa pelo gargalo do trânsito, quem leva a criança para a escola, então quem tem os seus filhos que tem que fazer esse fluxo, então já tem um trânsito mais carregado, e isso é tempo. Tempo dentro da cidade, no trânsito. Então a nossa região, ela vai trazer além desse conforto da segurança, da estrutura do condomínio, ela vai trazer agilidade para o seu dia, tempo. Sim, e eu acho assim que aquela região do shopping, depois que inauguraram o shopping, né, fizeram toda aquela estrutura, estava merecendo, estava precisando. Eu acho que o cliente, o morador de Sinop, ele estava já ansiando, já esperando por algo naquela região. E aí vai e me surge o Twin. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Twin, porque eu fui visitar o Twin e eu achei esplendoroso. Eu achei assim um condomínio, assim um padrão que Sinop merecia, e justamente numa região que precisava exatamente desse condomínio. Sim. Então, o Twin foi o primeiro produto de altíssimo padrão, né? A gente fala um condomínio de luxo, ele não é alto padrão, ele é um condomínio de luxo que foi executado pela Bussolar. Ele é um condomínio que já começou-se a estruturar aí há 3 a 4 anos. Ele foi desenvolvido por uma arquiteta famosíssima, né, que é a Kátia Matsubara, né, pensando na integração das pessoas com a natureza, com o bem-estar. Então ele é um condomínio que foi construído para ser de fato um condomínio diferente. Você não vai encontrar dentro de Sinop semelhança do Twin com um condomínio que já existe. Cada um com as suas peculiaridades, mas ele também com a sua peculiaridade. Isso. Produto muito bem acabado, qualidade na entrega, altíssimo padrão dos móveis. Quem já visitou e quem já conhece o Twin já entende o que a gente fala. Quando você... a pessoa que vai lá e observa uma área gourmet com Royal Prestige, isso são coisas que valorizam quem está naquele ambiente. Então, assim, você acaba trazendo um outro conceito para aquela região. Tá? Um condomínio que começou numa ideia, né, porque foi um desafio transcender até a localização,
a gente teve que fazer uma travessia do rio Curupí, porque ali é próximo da nascente. Então, assim, ele foi um produto desafiador. O Twin hoje tem o maior lago da América Latina ornamental dentro do condomínio. É um condomínio que quem faz a visita lá, ele é lindo durante o dia, ele é impressionante durante a noite. Você tem a noção assim, que você está num oásis, né? Dá uma sensação que você está no litoral, até assim, sabe? Então, de fato, ele impressiona pela forma que ele foi construído, a logística onde ele está, a exposição das áreas dentro do condomínio. Ele é um condomínio que também atende esse público, né, que Sinop merecia e muita gente já vinha buscando, né? Tanto que ele foi um sucesso já no lançamento e, assim, logo que liberou-se a construção, já tem várias casas construídas, então é um condomínio que tem vida. As pessoas não compraram apenas uma ideia como investimento, mas compraram uma ideia para morar. E hoje a preocupação da Bussolar em relação aos condomínios, realmente o que eu vi no Parque, eu vi no Twin, mas vi no Parque também, né? E tem outros que estão sendo feitos. A preocupação da Bussolaro é esse acolhimento, né? É sentir que esse lugar tem vida. Tem vida por quê? Porque hoje o cidadão, ele corre, vai trabalhar, é aquela correria do dia a dia. O que ele quer sentir quando ele chega em casa? Ele quer sentir vida, ele quer respirar um ar onde ele saiba que tem uma mata próximo, que tem algo assim, que tem a vida. E assim, eu vou falar agora um pouco do Parque. Eu quero que você fale do Parquia, porque o Parquia, eu acredito porque era uma dúvida que eu tinha e as pessoas também me perguntam muito sobre condomínios e é uma característica do Parque. As pessoas pensam que é algo que está longe, que é inacessível. Eu não vou nem procurar porque condomínio não é para mim nesse momento, eu tenho que esperar um outro momento. Mas fala um pouquinho do Parque, o que ele proporciona e essa questão do custo-benefício dele. Custo-benefício. Jaque, a estrutura de condomínios daquela região, ela foi pensada para ser uma sequência. Então, nós começamos o processo com o Twin, foi o nosso primeiro condomínio. Na sequência, a Bussolaro já iniciou as obras do Parquia, que ele é um condomínio grande, com 1.002 terrenos. E o Parquia, ele foi um produto pensado para resolver muitos problemas que condômino via num condomínio. Eu vou dar um exemplo prático para você. É perfeito você estar num local que é monitorado, que os seus filhos têm a condição de estar dentro de um local e ter segurança, com uma mata muito boa, com a natureza, com integração, com espaços bem arejados, que acabam trazendo mais prazer em estar. Mas uma coisa, e aí você vai para a vida cotidiana. Então, assim, é bonito, mas você tem que sair de dentro do condomínio para produzir, né? Fazer, vender, e esse fluxo, uma das coisas que o Parque queria resolver para um condômino, para um cliente, era o fluxo de entrada e saída no condomínio. Então, uma das coisas que a Bussolaro observou era o quê? É muito bom estar num condomínio fechado, você constrói o seu patrimônio, sua casa, mas sempre que você tem aquele momento de entrar e sair no condomínio, existe aquele gargalo, aquela dor. Demora um pouco, é um pouco chato, porque é pouca portaria, porque aí, outra coisa, o que já existe, o condômino começa a ter essa necessidade, começa a chamada de capital. A Bussolaro, quando pensou o Parque, ela pensou para resolver. Construiu uma portaria com 17 entradas, são 90 metros quadrados, uma portaria imponente, é linda, com um detalhe básico, toda em laje, propendido. Para que aquilo, Jaque? Porque o que a gente percebe, o que a Bussolaro sentiu no que já existia? Que muitas vezes o produto é entregue e numa sequência muito curta de tempo já começa a ter a manutenção.
Então toda a estrutura do parque, quando a gente fala em portaria, quando a gente fala nas áreas gourmets do condomínio, quando você fala nas quadras de tênis, quando você fala na área construtiva, de construção mesmo, ela foi pensada para não te dar manutenção. Pensada na dor já do cliente, Na dor, né? Na dor, o que pode... Não, porque essa questão de 17 portarias Então, é extraordinário. Porque já quem já esteve ou quem já esteve em condomínio fechado, morador, ou tem um amigo, alguém que conheça, e você sentar com essa pessoa e perguntar, ele vai te falar muitos benefícios e vai te falar algumas coisas que pesam para ele. Então, a gente sabe que hoje a dificuldade, às vezes, de um acesso ou de uma demora em acesso num condomínio fechado, ele torna uma prestação de serviço mais cara. Então, se o prestador de serviço tem que entrar lá dentro, fica aquela... Aí tem um monte de gente tentando entrar no mesmo horário. Então, assim, tudo é um pouco mais complexo quando você não tem fluxo. O parque aqui é atender fluxo. Tudo aquilo foi pensado, Jaque, para quando a gente tiver um condomínio com 1.002 terrenos plenamente construído. Então, o parque ele é um condomínio feito com toda a dimensão dele é mensurada para ser uma mini cidade. E são quantos terrenos lá no parque? São 1.002 terrenos, que começam de terrenos a partir de 350 metros quadrados até 1.000 metros quadrados. Olha só. Para atender um público bem diverso. Então, a média dos nossos terrenos lá são 415 metros, são terrenos bons para atender um padrão de casa que adequa uma família que está dentro de um condomínio para esse padrão construtivo. Então, ele é um condomínio que vem pensando esse tipo de produto, sabe? Para você ter facilidade, você ter fluxo de entrada e saída, mas quando você entra no condomínio, eu sempre falo para o cliente, né? A gente sempre tem essa dinâmica. Você vai viver aqui. Você só vai trabalhar fora daqui, mas você vai querer estar aqui, porque ele de fato é um produto extremamente diferente. Na nossa visita, quando a gente esteve lá, né, você pode observar, então, espaços integrados, restaurante, academia, piscina semiolímpica. A gente tem uma piscina semiolímpica dentro do condomínio, uma academia completa que hoje, talvez, muitas academias aí que estão na cidade não têm o que vai ter dentro desse espaço. Tudo isso vai fazer parte do condomínio. Uma outra coisa pensada dentro do parque é quando o cliente observa a estrutura interna. A Bussolaro juntou um espaço bom para você fazer o parquinho para as crianças, uma divisão da criança maior com a criança menor, para o pai poder, a mãe ficar no restaurante e poder observar o filho, sabe? Então, assim, aí uma outra situação. Você está dentro do condomínio, mas tem sempre... Aí vem aquela pergunta, mas todo mundo usa aquela área comum, a área gourmet. Dentro do condomínio, você vai ter 5 espaços fora da área comum, dentro do condomínio, que pode proporcionar para o condômino aquele evento mais reservado. Também com uma característica muito impressionante, são todas áreas construtivas assim que impressionam pelos detalhes. A gente fez uma visita técnica recentemente no condomínio, já está com um processo construtivo bem evoluído, e nós consultores, nós como consultores nos impressionamos com o processo. Porque a gente tem esse costume, né, já que muitas vezes a gente tem esse costume de olhar para um determinado produto, uma construção, algum que pensa, mas por quê? Precisava, né? E aí a gente estava nessa visita técnica com o nosso engenheiro, que é o responsável pela obra, e ele fazendo essa apresentação, e aí surgiu essa pergunta, falou, mas precisava? E aí ele falou, sim. Porque isso aqui são detalhes que o cliente não vê, mas ele é o que nós se propunhamos a entregar. Então lá, quando você observar o que a Bussolaro apresenta para um cliente nesse prospecto aqui na sua frente e o que eu entregar para você lá, ao vivo, ele é idêntico. Então ela não vai vender uma situação, vender algo para você que ela não vai te entregar lá. Então isso aí a gente já observou com todos os condôminos, com todos os clientes que compraram terrenos no Twin lá no início, no lançamento, que acreditaram no lançamento, e quando você conecta com essa pessoa, você conversa com ela e você faz essa pergunta, falou, quando você comprou, era assim? Ele falou, era assim. Esses dias eu fiz uma imagem de drone lá e mostrei para a Tânia, nossa CEO lá da Bussolaro,
E eu falei, Tânia, essa imagem, ela é uma foto ou ela é o 3D da portaria do Twin? Ela não sabia me responder. Olha só. Então, o produto que estava lá, vendido para aquele investidor, vendido para a pessoa que acreditou no lançamento, foi o produto que foi entregue para ela. A excelência, né? A excelência, eu acredito que é o princípio do sucesso, essa entrega com excelência, que é o que vocês estão fazendo. E Jaque, dentro de condomínios fechados, aí voltando um pouco à sua pergunta, sobre a distância. Então, muitas pessoas, elas não se imaginam em um condomínio fechado, porque acham que é uma coisa que não alcança hoje no orçamento dela, na estrutura. Mas eu posso afirmar para você que hoje, o parque em específico, pelo produto que você apresenta e que você olha, é o produto mais barato em condomínio fechado de Sinop. Por aquilo que você está adquirindo. E um detalhe, o espaço de valorização. Porque nós estamos numa região, quem é de Sinop e passou por esse processo há mais tempo, vai entender sobre isso. Quando o Aquarela Brasil, que foi uma das primeiras referências em Sinop, não chega um condomínio fechado, mais monitorado. Acho lindo ele ainda, talvez é a referência de Sinop em bairros. Ele era distante. Muita gente falava, mas é depois do cemitério. Era depois do cemitério. Era distante. Então, assim, tinha chácaras ao entorno. E bem depois do cemitério. Bem depois do cemitério. Muito depois. Então, assim, essa visão de empreendedorismo, o cliente que adquire, ele também tem que ter. Tem. E isso faz parte do nosso trabalho. É dizer assim, Jaque, você tem que observar, você tem que se imaginar, não hoje. A gente sempre linka muito isso, né, Jaque? Né? Eu fui agraciado, sim, sempre fui voltando um pouquinho para o teu produto, né? Se me permite. Eu sempre fui um consumidor de consórcio de uma modalidade que não agradava, tá? E eu tive uma experiência totalmente diferente com o teu produto. E ele não é, eu falo assim, que eles andam muito em paralelo, porque o consórcio também não é para você olhar o hoje, é sobre esse segmento. Então, quando você vai lá, você tem que se imaginar, você tem que pensar o que vai ser, sabe? Esses dias eu estava no condomínio, no parque, e estava observando uma obra, a primeira casa. E eu fiquei imaginando, não é um cliente que foi atendido por mim, mas eu fiz uma analogia, estava só lá, passando pelo condomínio, e pensei, essa pessoa daqui 10 anos, ela vai dizer, eu fui o primeiro morador daqui. Então, assim, você vê a transformação. Com certeza. E, assim, eu penso assim, vou falar um pouco da minha experiência, que eu busquei um terreno, quando você me apresentou, você me levou, dar uma volta tudo ali, para conhecer tudo, né? E nessa primeira visita eu já sabia, eu já soube o que eu queria. E eu já me imaginei em 10 anos lá naquele cantinho, porque eu gosto dos cantinhos. Eu gosto de um lugar um pouco distante. Então eu peguei ali junto com a mata. Eu já estava me imaginando, olha, eu vou sentar ali para tomar um chimarrão de manhã. Você fez o processo de compra, de aquisição, que é o que todo mundo deveria fazer. Você se viu naquele ambiente. Você observou o ambiente e a gente andou no condomínio todo, né? E você teve uma coisa bem peculiar, porque tem muitas pessoas que ficam muito indecisas. Muito. Muro, não muro, frente, fundo. E você, no andar no condomínio, você falou, esse terreno me interessa. Isso. Então isso é uma coisa que está muito intrínseca, né? Que tá em você. E às vezes desperta, numa visita dessa, desperta o desejo de estar naquele lugar. E aí quando você tem você adquire isso por esse viés, que aí sim traz para nós como consultores o ápice do negócio. Porque você, já que no seu ramo de atividade, você não é mais um vendedor de consórcio. Não. Você não pode ser. Você participa do sonho, da construção,
dessa pessoa. Você vê, eu acredito que você veja muito isso. Você vai ver a pessoa chegar aqui com um objetivo, passar um período e você acompanhar esse produto. E aí talvez daqui 3, 4, 5, 2, 10 anos você diz, cara, eu participei do início desse negócio. Não é só um boleto, eu sempre falo, Não. O consórcio e também a aquisição do terreno não é só mais um boleto, não deve ser mais um boleto, porque quando você me vendeu, você não me mostrou, isso aqui é um investimento para você fazer não sei o quê, uma opção. Não. Você compra agora que daqui 5 anos vai estar valendo tanto e aí você pode vender e ganhar tanto. Não, você me levou lá, você me mostrou, você me fez sentir pertencente àquele lugar, onde eu enxerguei aquele terreno naquele cantinho e eu me vi tomando chimarrão de manhã num lugar específico. Então, é isso. Isso é sobre você trabalhar com os sonhos das pessoas. E aqui também no consórcio nós trabalhamos com os sonhos das pessoas. Por quê? Porque são muitas alternativas. O cliente ele sabe que ele pode ter muitas, nós apresentamos todas essas alternativas para investimentos, para ganho, para venda da contemplada, para aquisição, para reforma, para muitas situações. Só que o momento que o meu cliente compra, ele compra sabendo que no momento que ele for contemplado, ele vai ter uma assessoria, se ele não souber o que fazer. Nós vamos mostrar para ele todas as possibilidades dentro disso que ele fez, que é o que você fez. Você me mostrou dentro do parque todas as possibilidades. O que ficava mais perto, por exemplo, do parquinho. Se eu tivesse filhos pequenos, eu ia querer mais perto do parquinho. Sim. Então, toda essa... Jaque, aqui talvez fique melhor para você por você ter os teus filhos maiores. Aqui é mais tranquilo. Pela situação, aqui é mais tranquilo, aqui é assim. Olha, o tamanho desse terreno, eu peguei eu acredito que é um dos maiores terrenos lá. Dos maiores terrenos, com certeza. E eu já imagino um quintal muito grande ali, sabe? Um espaço. Então, a tua venda, eu me identifico muito a tua venda com o nosso estilo também de vender. E eu queria te perguntar sobre qual foi a tua experiência. Eu sei que você já está falando um pouco da tua experiência quase que o tempo todo, mas me detalhe a tua experiência aqui na Conecta Mais. O que te chamou a atenção sobre o nosso produto? O produto você já conhecia, você falou que você veio de outras experiências, mas aqui, nesse espaço, o que mais te chamou a atenção, que veio você a ser um investidor aqui no Conecta Mais? Jaque, a minha experiência com o consórcio, não dá para dizer... Você dizer que eu sou investidor de consórcio hoje e fui, eu acho que desmerece até o seu processo, porque aquilo lá não era um consórcio. A gente chama, mas era de fato uma coisa muito empírica. Muitas pessoas não têm essa... Eu acredito que uma grande maioria, inclusive, em algum momento teve um contato com um consórcio, e aí eu não estou desmerecendo nenhuma forma de trabalho. Mas eu me vi na mesma situação. Quando você se viu na situação de investir no parque, eu também me enxerguei na mesma situação de investir no consórcio. Por quê? Pela forma que eu fui atendido, pela forma que você me apresentou, pelas variantes que você colocou na mesa. Falou, Andrei, isso aqui você vai chegar nesse segmento. Então, assim, são várias oportunidades. Outra situação, Jaque, para quem busca hoje, eu identifico no meu cliente isso. Isso aí, eu acho que eu já comentei com você sobre isso. Que a pessoa que vai hoje buscar um terreno pensando em construir uma casa, muitas vezes ela não tem o plano de como que ela vai construir essa casa. E eu falo para você, o plano para você construir uma casa hoje, a partir da compra do seu terreno, eu acredito que hoje é uma das melhores formas de você chegar no seu sonho é através do consórcio. Se você for criterioso e fazer um planejamento para o seu futuro, no médio prazo, no longo prazo, é a forma mais adequada, mais eficiente financeiramente para você atingir o seu objetivo.
eu vou falar para você assim, com as experiências que a gente tem com nossos clientes. Tá? Eu tenho um cliente que eu atendi no parque, é meu cliente, e ele já está encaminhando o projeto construtivo da casa. E a esposa é funcionária pública, então assim, tem uma estrutura legal para fazer um financiamento. Mas numa visita aleatória, assim, de acompanhamento, para fazer uma visita, eu perguntei e queria ver. Né? Porque, deixa eu ver o cronograma, né, de financiamento da Caixa Econômica. E eu falei para ele, cara, posso ser sincero para você? Não compensa. Falei, você tem que olhar o outro negócio. Você tem que olhar um outro modelo. Porque a diferença é muito grande, Jaque. É muito grande. Então, eu falo assim, você que hoje tem um terreno, você já está no processo, tire um tempo. Esqueça tudo o que você já viu de consórcio. Ofereceu, não gostei, a minha experiência... Não. Deleta e eu falo para você, senta, vem em busca de informação, a conecta, dá aquilo que você... Não é que ela te diz o que você quer ouvir. Ela vai te falar o que é as possibilidades para você encaixar dentro daquilo que você consegue. Tá? E quando você trata o seu produto com honestidade com o cliente, não tem como dar errado. Porque, Jaque, quando eu vendo para você um terreno lá, e eu sei o que vai estar lá, e eu sei que eu vou entregar para você, e eu visualizo aquilo, e eu sei que vai acontecer, não tem como dar errado. Não tem. Então eu vejo assim, é uma oportunidade. Você que está buscando, olha uma região, invista em terreno, invista numa região que está crescendo, mas não deixe de planejar. Porque às vezes você adquirir um terreno, hoje a gente faz um financiamento junto com a incorporadora, então não é difícil. A gente tem parcelamentos excelentes lá para comprar. A gente tem um parcelamento para um investidor, um público mais qualificado que está investindo, que dá uma condição melhor. São pessoas que querem, às vezes, eventualmente são construtoras, que querem construir casas para depois comercializar. Então, mas tem para a pessoa que tem aquele parcelamento direto. Então, é facilitado. Mas a pergunta que eu faço para o meu cliente hoje, Jaque, depois de conhecer o consórcio de vocês, meu cliente, você adquiriu um produto meu, está de parabéns, começou o seu sonho, mas o seu sonho tem que terminar. Ele tem que ter uma sequência. Qual é a sequência do seu sonho? Como que você vai fazer? Qual que é o seu plano? E aí, já que eu falo para você assim, não é demagogia, não é nem porque eu estou no seu podcast. Eu acredito sim que a pessoa vai atingir se ela fizer um planejamento financeiro, e o consórcio é planejamento financeiro para a execução do sonho dela, que é ter uma casa. Principalmente dentro de um condomínio, que é onde a pessoa vai ter uma estrutura melhor. Então, a pessoa tem que se dar essa oportunidade de voltar e rever aquilo. Eu acredito que muitas vezes, como eu fiz, se você me abordasse na rua fazendo eu vendo consórcio, eu ia falar para você, não quero. Seria uma coisa óbvia. Mas a forma que a gente entrou nesse mercado, eu acredito no produto. E eu acredito que ele pode ser, sim, uma forma de você atingir ambas as situações. Investimento, ou você, sim, adquirir um terreno e você construir a partir do início, do start, um planejamento para o futuro. Porque hoje o consórcio ele disponibiliza também, para quem comprou esse terreno parcelado, está pagando ali, vamos supor que a pessoa comprou sem ter uma intenção ainda de construção. Mas se for analisar, ele pode pagar essa parcela que é tão acessível no terreno e fazer em paralelo um consórcio para quê? Para fazer a quitação do terreno e construção. Tem muitas situações que pode ajudar esse cliente, né? Muitas. Eu, com o aprofundamento que eu tive com o processo, com o produto de vocês, e a gente como consultor, Jaque, é necessário, é obrigação nossa, evoluir o processo com o nosso cliente. Então, hoje eu já não apresento mais só o meu produto. Eu tenho a necessidade, é quase que uma coisa orgânica, que é de chegar nessa pessoa e dizer assim, meu cliente,
siga por esse caminho. Qual que é o teu plano? Você está adquirindo, mas vamos fazer isso. Utilize esse benefício de uma parcela reduzida, mas não deixe só. Busque esse produto aqui, mas tá ali com esse produto. E é isso que te torna diferente. Porque, assim, estamos acostumados com o atendimento mais do mesmo. Sempre igual. Sem ter essa estruturação, essa preocupação com o cliente de saber que ele vai comprar o seu produto, mas não vai parar ali. E se você tiver uma consultoria, se você apresentar soluções para esse cliente, você vai ajudar ele a concretizar, porque o terreno é isso aqui, é o início do sonho. Mas você está ajudando ele, abrindo a mente dele, porque tem outras possibilidades para ele concretizar. Eu fiquei impressionado com uma modalidade, que não sei se é uma modalidade, você pode até depois me especificar isso. Quando a gente fala em fazer a operação da compra com uma parcela interessante, você fazer mutuamente a aquisição de um consórcio, pensando até na quitação, ou até um consórcio maior do que a quitação, porque pode acontecer, que é a possibilidade de você utilizar percentual da carta para quitar o seu terreno e eventualmente continuar rendendo a carta, o saldo dela, e aí por uma outra, o que sobrar, você não. Então, veja como assim, revela muita coisa sobre isso, porque a gente vem com uma mentalidade que fala, beleza, tá bom, eu tenho um consórcio, contemplei, tô feliz e tal, mas aí eu vou quitar o meu terreno, mas a minha carta é maior. Não tem problema. Vamos citar um exemplo aqui, vamos falar do seu João, né? O seu João. O seu João, ele comprou o terreno no parque e, em paralelo, ele fez o consórcio. E em 2 anos, o seu João foi contemplado num consórcio de R$1 milhão. E ele comprou um terreno onde o saldo de quitação dele é R$300 mil. Então, ele contemplou esse consórcio, ele pode usar para quitar esse saldo do terreno, que foi feito direto com o Abussolaro, e essa diferença de crédito fazer a construção da casa dele. Ou pode simplesmente deixar parado esse saldo de crédito e comprar outro terreno. Ou rendendo. Fazer outra coisa, ou deixar rendendo. Que é uma coisa fenomenal. Fenomenal. Para um momento certo, nesse momento não quero construir, mas eu vou deixar parado essa diferença de crédito, já que tem meu terreno aqui, deixo parado, e passou 4 anos. Esse crédito, ele inflou, ele ficou gigante, agora sim eu vou construir. Uma casa diferente, algo diferente. E é isso, o consórcio é isso, ele te dá muitas possibilidades. E essas coisas, Jaque, a gente tem a obrigação como comercial de trazer para o público, porque as pessoas não têm esse conhecimento, numa maneira geral, que ela pode fazer o fracionamento, ela pode utilizar como crédito, ela pode utilizar como rentabilidade. E até acendendo um alerta agora para outros consultores, para corretores de imóveis. Não trate o seu cliente como vou vender essa peça para esse cliente aqui e acabou. Vendi essa peça, cliente me pagou, peguei minha comissão, acabou. Não acabou. O perfil do cliente de hoje, ele não quer isso. Não. Ele quer assim, você está me vendendo essa peça, mas eu quero fazer algo com essa peça. Eu estou fazendo para um objetivo. Qual é o seu objetivo? O que você quer fazer? Você tem um sonho de algo? É uma construção? É construção para locação, para venda? Qual é o seu objetivo? Não, eu quero chegar no final dos meus dias tendo renda passiva, tendo aluguéis, tendo isso. Então, poxa, por que não pegar na mão desse cliente? Eu sempre falo que um cliente bem atendido, ele não te larga nunca mais. Tudo que ele for fazer na vida dele, ele vai, se você não tem o produto que ele busca, mas ele vai buscar a sua opinião sobre isso. E é tão satisfatório você ser procurado para prestar uma assessoria, às vezes em algo que nem é da sua área. Exato. Exato. Olha, eu quero que você me fale sobre tal coisa. Exato. Eu vejo assim, né, Jaque? A gente da área comercial acha que talvez é o ápice de uma carreira, né?
Isso. É quando você vira mais do que um vendedor. Você vira, de fato, um consultor. Então, essa pessoa vai vir e vai enxergar você como uma possibilidade de você trazer estratégia, trocar uma ideia de como eu devo fazer, o que você acha, assim, qual que é a tua ideia sobre esse produto. E eu falo assim, Jaque, a busca por isso, eu concordo com você. Você que está na área comercial hoje, não trata... O seu próximo cliente é o seu cliente. Porque um bom atendimento hoje, qualificar, esclarecer, conduzir, talvez, você está montando um planejamento para um cliente que começa comprando um terreno para um planejamento para 10 anos. 10, 12, 15. Então, assim, essa pessoa, quando ela enxergar o valor disso para ela, não tenha dúvida, não há tráfego pago na internet, não há WhatsApp, não há disparo em massa, não há lead, não há nada que traga mais resultado para um comercial do que um atendimento bem feito para um cliente. Sem contar que esse cliente ele vai te indicar para toda a família dele, para a rede de amigos e para uma conversa que ele ouvir no mercado, na fila do mercado. Eu viu lá que a pessoa está conversando sobre, nossa, eu queria comprar um imóvel, queria comprar um terreno, nossa, eu estava pensando num condomínio fechado, não sei o que fazer. Você ouviu, você vai se intrometer naquela conversa e vai falar assim, olha, liga para esse cara aqui. Exatamente. Fala aqui com o Andrei. O Andrei pode ter a solução. Pode ter a solução. Do que você busca. Uma das coisas, já que a gente no mercado imobiliário, a gente tem ouvido muito, já há alguns anos aqui em Sinop, que o mercado imobiliário de Sinop vai chegar um momento que vai saturar. A gente fala a bolha imobiliária. Mas a gente, no dia a dia, a gente se depara com o porquê que Sinop é essa abundância, é esse crescimento. E aí você vai além de ser... Você percebe nas pessoas que estão chegando o porquê que Sinop não para. E eu ia te fazer essa pergunta, porque eu ouço você falar muito sobre Sinop é diferenciada. Eu ia te fazer essa pergunta, por que você fala que Sinop é diferenciada e toda essa situação de pessoas que vêm? Sinop apresenta algumas coisas, já que você consegue compreender a pujança do local, mas porque ela está intimamente ligada às pessoas que estão chegando na cidade. Então, eu vou dar um exemplo para você, que é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, e ela vem de um segmento, ele é vendedor, né, ele é um comercial da área de venda de máquinas agrícolas. Ele veio do Rio Grande do Sul, então uma pessoa com uma vasta extensão, assim, um tempo longo nessa área. E a gente sabe que a região sul do país, o extremo sul, ela vem há muito tempo enfrentando problema climático. 2, 3 anos é muita chuva, depois é muita seca. E essa pessoa optou por... Vamos para o Mato Grosso. Não conhecia o Mato Grosso. Veio para o Mato Grosso, ele e a esposa. Ele veio com tempo. Ele falava para mim, eu vim com tempo. Ele tinha alguns imóveis lá no sul, então ele se preparou e veio para conhecer. Então, inicialmente ele ficou em Lucas do Rio Verde alguns dias, ele e a esposa, e ele veio para Sorriso, ficou um dia ou dois em Sorriso, conversando com alguém lá, a pessoa falou para ele, o seu lugar é em Sinop. Ele veio para Sinop com a esposa e ele comentou comigo assim, quando a gente chegou na Impasa, a minha esposa falou, é aqui que nós vamos morar. Aí, a referência do porquê que Sinop é assim, é a sequência dessa história. Ele concordou com a esposa, alugou uma casa, mobiliou a casa, ele passou aí uns 10, 12, 15 dias fazendo isso. Ele falava para mim, não fui procurar trabalho. Fiquei ali fazendo isso. Quando estruturou a moradia, a casa, ele, agora vou olhar o mercado de trabalho de Sinop. Jaque, em 2 dias, ele teve 3 empregos com proposta.
O que eu quero dizer com isso? Ele está trabalhando no segmento. Ele visitou empresas do segmento. Cara, a qualificação dele é muito boa. Imediatamente foi contratado. Aí, por que Sinop é uma explosão e não para, Jaque? Porque qual é a referência dessa pessoa quando ele conversa com quem ficou no Rio Grande do Sul? Com um primo, com um tio, com um irmão, com o pai, com a mãe. Ele faz Sinop ser grande. Porque ele tem a nítida noção de que não importa, e a gente sabe disso. Sinop hoje ainda é carente assim, em vários segmentos, muitos segmentos. Bons mecânicos. O que serve tem para todo segmento, falta gente. E aí é a dinâmica das pessoas que chegam para construir um futuro, que vem aqui, de fato, para transformar a vida, que essa é a essência de Sinop. Eu falo para você que Sinop é Sinop de toda a gente. Aqui você vai encontrar mineiro, paulista, goiano, sabe? Sinop abraça. Abraça todo mundo. E todo mundo que chega aqui, essas pessoas que chegam, elas convergem na prosperidade. Elas vêm para ser prósperas. E automaticamente ela começa a ser próspera e ela traz a outra pessoa. E ela traz a outra. E é uma corrente do bem isso. Então eu falo para você assim, todos os problemas que o nosso país passa, Jaque, que é uma realidade, tributário, né? O nosso país é um país rico, mas com tantas mazelas. Mas a gente está num local tão abençoado que o otimismo que as pessoas têm aqui, ele não cessa, ele não para. Porque você vai entender o que eu digo para você. Você senta em algum local e isso você observa. Tem uma pessoa, às vezes, ali, a crise, está difícil. Se tiver mais 2 pessoas com ela, em 10 minutos ele não tem mais crise. As outras pessoas que estão com ela, se não, a visão é outra. Sinop tem a energia da prosperidade. A energia da prosperidade. Tem a energia da prosperidade. E quem está aqui, normalmente, isso que eu converso com muitas pessoas, quando a pessoa vem reclamando, muitas vezes vem e reclama, nossa, mas o que será da política, do cenário político do Brasil? A gente sabe que está um caos, mas aqui em Sinop a gente não sente, por exemplo, o que outras regiões sentem desse caos político. Eu falo assim que parece que nós estamos vivendo em outro país. Parece que é um lugar que ele está bem separado e a energia da prosperidade, do dinheiro, ela está aqui nessa cidade. Eu acredito muito nessa conexão. Que apesar de você ter aqui em Sinop pessoas de todas as regiões do país, se você sair fazer uma pesquisa aqui, porta a porta, pessoa com pessoa, você vai convergir nisso. O que você veio buscar aqui? Prosperidade. E aí é uma demanda que não tem como, ele está além do que o país vive. Mas tem a dificuldade? É lógico que tem. Mas, além disso, as pessoas conseguem enxergar, as pessoas conseguem visualizar que a longo prazo é vantajoso. Então, Sinop vai continuar. E por muitas vezes, assim, a gente acaba... a gente é muito otimista, né? O comercial é otimista. A gente vive disso. Mas a gente sempre fala para a pessoa que a gente eventualmente conversa, nunca olhe somente o hoje. Tá? Sinop, há 20 anos atrás, quem conheceu e não voltou mais aqui e voltasse hoje, ela vai dizer, não era aqui. Pela velocidade, pela forma como se transforma, pelo otimismo que as pessoas têm no investimento. Então as pessoas olham, tudo aqui é oportunidade. Tudo aqui é oportunidade. Eu conheço algumas pessoas que foram embora de Sinop. Elas ficaram um tempo aqui, passaram por algum momento difícil
alguma crise, que teve crise na pandemia, teve crises assim no transporte, no agro, então teve várias situações, mas pessoas que passaram e foram embora. Só que essas mesmas pessoas estão aqui novamente. Sim. Elas foram e voltaram. Por quê? Porque, às vezes, a gente pensa, até a crise chegar em Sinop, ela já chegou no resto do país. Ela já se instalou no resto do país. Então, até ela chegar aqui, mas quando ela chega aqui, eu falo que o sinopense ele tem o dom de transformar. Ele vai transformar a coisa ruim na coisa boa. Uma das coisas, Jaque, que eu percebi nesse mercado imobiliário, especificamente falando da nossa região, uma das coisas que chama muita atenção, a gente atende muitas pessoas aqui hoje, a Bussolar, a gente vende para muitas pessoas que são investidoras, de fora. Não é um número, né, não é a maioria, mas muitas pessoas, eu falo para você que Sinop, ela já é lembrada fora, ele já é lembrada no país. No país. Sinop já está no radar do investimento nacional. Então a gente recebe na Bussolar pessoas de São Paulo, pessoas de Minas, pessoas de Rondônia, pessoas que não conhecem Sinop. Eu tenho um cliente específico que eu atendi aqui na Bussolar, que ele é cliente do Parkia, e ele mora em Bento Gonçalves. Essa pessoa trabalha com um produto específico e ele vinha frequentemente para Sinop. Uma observação que ele fez para mim, que aí está muito ligada a essa região, onde o Parkia está, onde o Twin está, que é a região do shopping. E quando a pessoa passa em Sinop, pessoa que vem de grande centro, São Paulo, outras regiões, Belo Horizonte, a pessoa ela não visualiza o porquê que o entorno do shopping ele ainda está começando. Que normalmente em grandes centros é a primeira região que desenvolve. Instalou um shopping, o que fica caro? Qual que é a região que mais valoriza? Aonde estão os empreendimentos que mais ganham valorização? Ao entorno do shopping. Sinop, como é diferente em tudo. Sinop é diferente em tudo. Na prosperidade, no modo, nas pessoas. Ela cresceu e agora o shopping vai ser o próximo ponto de valorização. E assim, Andrei, tem uma panelinha, vamos falar de um assunto meio polêmico aqui, mas tem aquela panelinha que ainda tenta colocar na cabeça do cliente que o lugar do condomínio fechado, do cliente alto padrão ou médio alto padrão, ele está para o lado de cá, para o lado do aeroporto, ele está aqui. Então, você pode ver que essa panela ela ainda influencia, de certo ponto, na mentalidade dessas pessoas. Mas estou vendo e atendendo cada dia mais clientes que têm essa mesma visão. Porque eu, sinceramente, hoje, o que eu faria? Eu faria em regiões próximo ao shopping, de alta valorização. Então, no momento que esse cliente entender, que já está entendendo, né? Já está entendendo que naquela localização, próximo ao shopping, isso vai vamos imaginar daqui a 4 anos, aquela região, quanta valorização. Então, hoje você consegue comprar um terreno e um condomínio fechado como o Parkia, que é 2 minutos do shopping, está do lado do shopping, que tem uma alta valorização. Hoje está tão acessível, mas tão acessível, que daqui a 5 anos não vai ser esse cenário. Não. Já vão ter outros condomínios lá, mas não vai ser nada com esse cenário. Essa é a oportunidade. E o desafio, Jaque, que a gente traz, e eu concordo com você, quando a gente fala que existe lá, vamos falar assim, uma panelinha ou uma restrição. Mas existe uma coisa que é essencial, e isso é um desafio. É o mesmo desafio que eu faço para a pessoa que não entende de consórcio, é o desafio que eu faço. Se permita conhecer. A pessoa que se permite conhecer a visão que ela tinha, você pode ter certeza
que ela vai ser transformada. Andrei, o conhecimento liberta. Liberta. E assim, o conhecimento não só liberta, mas faz ganhar dinheiro, tempo, qualidade de vida. O conhecimento faz isso. Então, hoje eu busquei também algo diferente. Eu tenho outros investimentos, eu tenho terrenos na cidade, eu tenho imóveis. Mas o que eu busquei para aquele lado do shopping? A minha visão está lá na frente também, mas também está em qualidade de vida, também está o que eu quero daqui a 5 anos para minha família. Então, é sobre isso. Eu quero sair da minha casa e eu quero andar no máximo 2 minutos e estar no shopping. Por quê? Porque no shopping eu encontro o quê? Eu encontro alimentação, eu encontro entretenimento, eu encontro lá o cinema, eu posso comprar algo que eu estou buscando, eu encontro um dia todo num lugar que me atende em tudo. Então, ali tem igrejas, tem o shopping, tem N situações, lojas, e está tudo ali. Então, hoje eu vejo assim que o cliente também tem essa visão, vejo por mim, tá? Aí você me corrija se eu estiver errada. Eu não tenho vontade nenhuma de sair da minha casa e ir no centro comprar alguma coisa. Eu busco no fim de semana, eu busco num sábado à tarde, eu busco num domingo. Não, hoje eu vou sair para comprar algo que eu estou precisando e eu vou no shopping. Jaque, uma das coisas que eu digo para você assim, o segredo da pessoa que chegou em Sinop e foi próspera, que são vários exemplos, pessoas que hoje têm um patrimônio, têm áreas de fazenda, enfim, elas tiveram uma coisa que é essencial para você, já que hoje, ter sucesso, ter prosperidade, ter crescimento financeiro. É a curiosidade. O que eu percebo assim, Jaque? Quando você se permitiu não só olhar um folder, uma apresentação no papel, sair aqui da sua área, da sua empresa, ir até uma região nova, você libertou, você abriu a sua cabeça. Então, eu falo para você assim, quem está chegando em Sinop, quem busca investimento em Sinop, abra a cabeça para isso. Seja receptivo. Quando alguém falar para você em consórcio, tira aquilo que é um preconceito em você. Seja aberto a ouvir essa pessoa. Talvez a virada de chave na tua vida está na tua frente. Está naquele consultor. Está no consultor do consórcio que você, às vezes, porque alguém falou que não é bom, que você por que eu vai pagar para alguém guardar o seu dinheiro? Porque... Aí você entra num mito que, às vezes, você não abre a oportunidade da pessoa esclarecer para você. E outra coisa, veja, eu sempre falo, analise quem está te aconselhando. Normalmente as pessoas tendem a ouvir opiniões, conselhos para a construção da sua vida de quem não construiu nada. Então, assim, ouça, se dê uma oportunidade para aprender o novo. E assim, Andrei, agora nós vamos chegando ao fim, despontando para o fim do nosso podcast, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. Pode ser algo que te trouxe até aqui, algo que mantém a sua vida, a sua espiritualidade, algo pessoal, algo que você aprendeu, que marcou a sua vida, e compartilhe com as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Já que a mensagem que eu deixo para as pessoas que hoje vão chegar até nós através desse podcast se permita. Tá? A sua realidade hoje, ela pode ser moldada, ela pode ser transformada, e o caminho para isso pode estar numa boa consultoria, pode estar num bom comercial de vendas. Então, não limite o local que você está, a fase que você está vivendo, porque muitas vezes ele é apenas uma forma de você planejar. Então, quando você tiver a oportunidade de conhecer algo novo,
quando você ouvir uma região nova em Sinop, quando você ouvir uma modalidade de crédito de alavancagem financeira, a forma de você atingir o seu sonho através de um planejamento financeiro de consórcio, se permita conhecer pessoas, busque no mercado, converse com pessoas, ouça pessoas que concordam com a Jaque nesse segmento. Tem muitas pessoas dando opinião para você que não construíram nada, que não são pessoas que têm um conhecimento técnico para isso. Então, traga para você está numa região próspera, você está numa cidade que cresce. Você pode fazer parte do crescimento ou você pode ficar observando e esperando o tempo passar. Então, assim, às vezes o momento é agora. Eu sempre falo para o meu cliente, a vida é feita de momentos. Talvez o seu momento de comprar é agora. É agora. Porque quando todo mundo tiver no apogeu daquilo que a gente espera, talvez a oportunidade não vai ser tão boa. Então eu deixo essa mensagem para você que busca hoje um planejamento, deve buscar um planejamento. Construa a longo prazo. Sinop está se construindo a longo prazo. Nada acontece nem em Sinop, nem em outra região, talvez nem em outro país, de um dia para o outro. O que eu vejo, assim, Jaque, nós brasileiros temos que aprender a planejar a nossa vida um pouco melhor. Observar a oportunidade de crescimento, observar a compra, observar, é o momento de eu comprar, cabe dentro do meu orçamento, mas eu construo a longo prazo. É a única forma de você transcender, às vezes, uma situação que é a sua realidade hoje, que ela vai ser totalmente diferente daqui a 10 anos. É isso que eu queria dizer para você, agradecer você pela oportunidade, Jaque, e também por você trazer essa forma descontraída até de trazer informações, né, de vários segmentos, né, que eu acredito que tende a agregar pessoas que estão aqui em nossa cidade e querem crescer e se desenvolver com a prosperidade que a gente tem. É a nossa intenção, é trazer informação, trazer conhecimento para as pessoas, pensar um pouco fora da caixa, um pouco fora da bolha. Mas assim, eu tenho a te agradecer, Andrei, pela tua presença, por tanto aprendizado, tantas coisas que você falou que foram muito necessárias aqui. E também gostaria de te pedir para deixar onde as pessoas podem te encontrar, qual sua rede social, fala um pouquinho aí do seu @, onde as pessoas vão encontrar o Andrei. Então, o Andrei está lá no Instagram, né? A gente faz parte aí também das mídias sociais, a gente, além de atender a pessoa no dia a dia, no corpo a corpo, né? A gente faz parte também desse mercado. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre Sinop, a gente fala um pouquinho de tudo lá no Instagram. Não é um Instagram de venda. A gente sempre fala assim que a gente não vende, a gente constrói sonhos, né? E esclarece dúvidas. Então, é andrei.secom. Você pode me achar lá, a gente vai estar... sempre tem vídeo novo, de novas regiões, de coisas que trazem esclarecimento. Tá? Quem tiver interesse em conhecer produtos da Bussolaro, pode acessar o site da Bussolaro, então pode acessar a empresa, a gente fica na região central de Sinop, pode ficar bem à vontade, pode entrar em contato, a gente tem mídia social, Instagram, o site, Facebook, então não é difícil de você encontrar esse produto hoje aqui em Sinop. E tem o seu link também na bio. Tem o link na bio, só chamar lá que a gente faz um atendimento personalizado. E para você que nos acompanhou até agora, curte, compartilha e se inscreva. Conecta Mais. Conexões geram conquistas.